Então, neste momento, nós vamos refletir alguns minutos sobre a declaração universal, a maior declaração universal, a mais forte e verdadeira declaração universal, que não está limitada a uma cidade, a um país, ao nosso planeta. Ela se estende, ela acontece no universo, por isso que é universal, obviamente. Mas o que significa isso? Por que isso é importante para mim? Porque eu preciso entender isso. Repetir, repetir e repetir essa mensagem. Jamie, Ewan e Lachlan Macklin são 3 irmãos escoceses que quebraram todos os recordes de distância remando. Em 2020, eles cruzaram 4.800 quilômetros do Oceano Atlântico, das Ilhas Canárias, até a ilha de Antígua, em 35 dias, remando. Mas o maior desafio foi atravessar quase 15.000 quilômetros do Oceano Pacífico, de Lima até a Austrália. E aí você vê os 3 irmãos envolvidos nesse grande desafio. Jamie, Ewan e Lachlan Macklin cruzaram 2 oceanos remando. E nas 2 vezes eles conseguiram bater o recorde. O bom tempo os acompanhou no início. E isso foi muito bom e divertido. Mas, quando você está no mar, surpresas acontecem. Depois, eles foram obrigados a desviar da rota devido às tempestades e algumas situações perigosas no mar. O imenso Pacífico, com seu clima imprevisível, trouxe desafios enormes aos 3 irmãos. E lembrem que eles estão num barco pequeno, a remo, adaptado para os 3, para essa viagem. Veja o tamanho das ondas. E talvez você não tenha ideia, mas eram ondas enormes, que quase pareciam que iam devorar aquele barco. E numa dessas ocasiões, eles enfrentaram ondas de 7 a 9 metros de altura. Vocês já imaginaram? Num barco desse, uma onda de 9 metros vir na tua direção? E Lachlan acabou sendo arremessado ao mar, um dos irmãos, num dos momentos mais críticos da viagem deles. E Lachlan conta que ele não sabia distinguir cima de baixo e estava na mais profunda escuridão e pensou que não sobreviveria. Mas, óbvio que conseguiu ser resgatado pelos 2 irmãos, voltou para o barco e aí estão eles celebrando o dia que eles chegaram na Austrália. Fogos, como bons escoceses, estavam lá com uma gaita de foles e conseguiram arrecadar mais de $1 milhão para projetos de água potável em Madagascar. Mas muito mais do que essa comemoração, do que os barcos que foram acompanhá-los, do que as pessoas que foram lá no porto para recebê-los e aplaudi-los, diz o grupo, e entre eles está Jamie Macklin, abraçar nossa mãe pela primeira vez, nossos parceiros. E Jamie diz, não existem abraços iguais a esses. Por quê? Por que esse abraço foi tão importante da mãe e dos queridos? Porque fazia muito tempo que eles não encontravam a sua mãe e os seus amigos. Porque a viagem foi extremamente desafiadora. Porque parecia que eles não iam terminar o percurso. Mas eles estavam determinados a chegar lá no porto. Você já imaginou como será encontrar Jesus quando estivermos sendo levados pelos anjos até as nuvens? Como será o rosto de Jesus? Como será a voz de Jesus falando para você? Sorriso? Recebendo você na cidade santa.
abrindo as portas, dizendo: bem-vindo, filho, bem-vindo, filha. Eu estava há muito tempo esperando vocês. E você receber de Jesus um abraço, que você nunca imaginou como seria, nem fazer ideia. Aquele amigo, aquele querido Salvador te abraçando. Você, quando ele vier na tua direção, vai ver nas mãos dele as marcas da crucifixão. Você vai poder ver na testa as marcas da coroa de espinhos, porque ele vai carregar essas marcas pela eternidade, porque elas significam a tua redenção. Você vai ver pessoas queridas ali. Quem sabe pessoas que você perdeu, como eu perdi. Eu quero nesse dia, depois de abraçar Jesus, correr e abraçar a minha mãe. E a minha irmã, o meu pai, o meu cunhado, os meus avós, que já descansam em Jesus. O meu sobrinho. Como vai ser esse momento? Só que até lá, tem muita onda de 7 metros, de 9 metros. Tem muito mar agitado. Tem muita coisa que a gente não consegue entender. Como que vai ser? Como que nós faremos? Será que a gente vai conseguir? Alguns já caíram no mar, alguns já caíram perdidos e até desacreditados, mas podem ser resgatados. Alguns que estavam aqui conosco, sentavam-se nesses bancos, não estão mais, desanimaram na fé. E quase afundaram nesse mar enfurecido. As forças do mal parecem que vão nos derrubar, vão nos destruir. A gente parece desanimado, tem vontade de desistir. Mas não desista. Já estamos chegando lá. E algo muito importante nós precisamos entender. Qual é o que precisamos deixar muito claro? Vamos para Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, verso 20, diz assim, Paulo... Desculpe, é Filipenses 3:20, isso aí. Pois a nossa pátria está aonde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Você pode essa semana, nesse dia de sábado, repetir para você e repetir para as pessoas que você ama. A nossa pátria está onde, igreja? Nos céus. Por isso que esse mundo cada vez se torna mais instável, inseguro e ruim, incômodo para a gente. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais difícil é vivermos nesse mundo. E isso é importante e bom. E quando nós quisermos nos acomodar aqui, quando nós quisermos nos adaptar aqui, como muitas vezes nós queremos, porque a tempestade, o mar, a travessia está difícil, lembra disso, a minha pátria não é aqui. Por isso que essa vida está cada vez mais difícil. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais difícil é viver aqui. Olha o que nos fala Tito, capítulo 2, verso 13. Antes de Hebreus, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Antes de Hebreus, está ali o livro de Tito, um livro pequeno. Mas esse texto de Tito reforça-nos a certeza e a determinação. Tito diz ali, aguardando o que, queridos? A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Perceba que Tito usa uma expressão, um verbo, em ação contínua. Eu aguardei, eu aguardarei. Tito não usa essa expressão, ele fala aguardando. É algo que não acaba, que não começa ou vai começar. Ele já está acontecendo agora. E essa execução, ela precisa ser muito clara para nós. Nós somos adventistas do 7º dia. E temos vivido essa mensagem, temos pregado essa mensagem. O que trouxe você aqui, neste sábado? O que fez você se levantar da cama e vir para cá? O que fez você estar na frente dessa tela assistindo essa mensagem? O que fez você fazer isso? Que traz no teu coração? Agora, qual é a atitude, a minha atitude até esse dia? Porque nós podemos pregar a volta de Jesus e até falar como Jesus falou. Mas como nós temos agido,
Nós temos agido como quem está vivendo a certeza desse dia, aguardando? Nós estamos vivendo isso? Nós estamos vivendo como quem entende que a sua pátria, a sua cidade não está aqui? Qual seria a atitude? Primeira atitude está na vida de dois homens que viveram aqui também, como nós, tinham medo, tinham sede, tinham às vezes desânimo, tinham às vezes alegrias, mas tinham seus problemas, tinham conflitos na família, no casamento, como você e eu. Tinham que trabalhar, tinham que lidar com as diferenças, tinham que lidar com uma sociedade muitas vezes complicada, mas eles tinham algo muito importante. Os dois tinham uma marca. Quem são? Primeiro deles, Gênesis 5:24, diz ali o texto, Moisés descrevendo, andou Enoque com quem? Com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Atitude importante para mim entender, para eu entender, e importante para mim. Enoque andou com Deus, andou tanto com Deus, que Deus o levou para si. Aquele que estará com Deus na eternidade é porque andou com Deus aqui. Notem, Enoque não era um eremita que se escondeu numa caverna, ele tinha vida com sua família, ele tinha uma atividade de trabalho profissional, ele estava no meio daquelas pessoas, mas ele se retirava para a comunhão com Deus. Mas quando ele voltava, diz o comentário bíblico que as pessoas o procuravam porque Enoque era um homem que tinha mensagens sábias, profundas, importantes. As pessoas o buscavam e ele falava sobre o reino de Deus, ele falava sobre o Messias, mas Enoque andava com Deus. Quem é o outro que teve essa mesma atitude? Noé. Diz o texto, eis a história de Noé. Qual que é a história de Noé? Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E aí Gênesis descreve, Moisés descreve, por que Noé era um homem íntegro? Por que Noé era um homem justo? Da onde que vinha essa atitude de Noé? Noé andava com Deus. No tempo de Enoque, havia uma dificuldade na sociedade, já problemas imorais. No tempo de Noé, isso havia se agravado muito mais, e você sabe da história. Mas não impediu a atitude de Noé. Noé andava com Deus. Quando nós estamos esperando a volta de Jesus, nós temos que andar com Deus. E o que seria isso? Eu quero agora trazer para você uma animação do santuário, para que a gente entenda isso. Olha aqui comigo. Deus instituiu essa construção, orientou essa construção no deserto, o santuário, o tabernáculo de Deus. Ali havia o culto diário, ali havia a adoração diária. E no que consistia essa adoração? É diferente da nossa. Eles não entravam para um culto simplesmente, eles entravam num ambiente de entrega. Logo na entrada você tem o altar ali do sacrifício, e na sequência você tem o primeiro ambiente, o santo, onde tem um candelabro à esquerda do compartimento. Na direita você tem um pão, a mesa com os 12 pães da preposição, e logo na cortina, perto da cortina, o altar de incenso. E depois dessa cortina, o Santíssimo, lá estava a arca do concerto, com os dois anjos, os dois querubins, um de frente para o outro. O Shekinah, a glória de Deus, estava sobre a arca. O propiciatório era o nome daquela tampa. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque o santuário nos ensina o que significa andar com Deus. Além do véu, estava a grande expectativa de todo judeu que adorava naquele deserto e que estava diante daquele tabernáculo. O que ele fazia? Ele entrava no pátio, confessava os seus pecados e colocava a mão sobre o quê? Sobre o cordeiro. Ele dependia do sangue do cordeiro para ser liberto. E todo dia, pela manhã e à tarde, havia um sacrifício e havia confissão de pecados. E o sangue do cordeiro era aspergido nas pontas do altar, na cortina, dentro do santuário. Todo dia acontecia isso. O pecador confessava os seus pecados e o sangue do cordeiro lhe dava justificação. Ele estava olhando para o Cristo que viria, para o cordeiro que viria. Mas o ato de salvação, o processo de salvação terminava ali? Não. Porque quando você entrava no santo,
você tinha uma mesa com os 12 pães da preposição. O que simbolizava aqueles pães? Quem é o pão da vida? Jesus. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Mas o que simboliza também o pão? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão diário para nós. Então, o estar com Jesus é acreditar no sacrifício de Jesus e aceitá-lo como Salvador pessoal. Isso é importante, isso se chama graça, justificação. Mas a vida do cristão não termina aí. Ele precisa do que diariamente? Do que ele precisa, gente? Da palavra. E alimentar-se da palavra não é abrir a Bíblia no Salmo 90 e deixar na cômoda. É lê-la, é estudá-la diariamente, com oração. Mas a nossa devoção, andar com Deus, é só isso? O que tinha na frente da cortina? Um altar de incenso. E o que simboliza o incenso, queridos? A oração. Na comunhão você estuda a palavra de Deus e você ora pedindo sabedoria, a orientação do Espírito Santo, você conversa e você ouve o que Deus tem para dizer. A oração está diretamente ligada à nossa comunhão e o andar com Deus. Aliás, é falar com Deus. E não só quando eu estou ajoelhado ou aqui na igreja, mas andando pelo caminho, dirigindo o meu carro, na cozinha da minha casa, na garagem enquanto eu lavo o meu carro, eu posso conversar com Deus? O que vocês acham? É lógico que eu posso conversar, e devo conversar. Enoque fazia isso. Não é uma formalidade, é conversar com o meu Criador. A oração, dentro do santuário havia o símbolo do pão, da palavra de Deus e da oração. Mas o que mais havia ali no santuário? Quando você entrava, o que estava à esquerda, dentro do santo? Que móvel tinha ali na esquerda? A minorá, ou seja, o candelabro com as 7 pontas. O azeite especial mantinha aquele candelabro aceso. E ele iluminava aquele ambiente. Imagina, uma tenda coberta por vários tipos de materiais, pelo calor do deserto. Ali estava uma lâmpada que iluminava todo aquele ambiente. Você tem o pão, você tem o incenso e você tem a minorá, o candelabro. E o que significa a luz, queridos? O cristão precisa do Espírito Santo, mas o cristão também deve ser o quê? O que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. Da mesma maneira que aquela lâmpada, aquele candelabro iluminava aquele ambiente, nós devemos ser luzes aonde formos. Eu disse isso aqui, acho que foi domingo passado, eu encontrei o meu vizinho, 2 vizinhos meus, um estava na garagem e veio me falar, olha, eu tive obras lá em cima, precisei mexer, fiz barulho aqui, tudo, me desculpa. Eu falei, ô Celso, não fica preocupado não. Isso é preciso, a gente está junto. E ele conversou sobre algumas coisas, e lá na garagem, eu disse, posso orar com você? Ele falou, pode, pastor, eles me chamam de pastor lá. E eu abracei o Celso e orei com ele lá na garagem. Ele é viúvo, eu fiz o funeral da esposa dele, alguns anos atrás. Eles são meus vizinhos. Eu preciso ser a luz. Eu estava essa semana, no começo da semana, chegando em casa, e quando eu estava ali na entrada, na recepção do meu prédio, eu encontrei o meu amigo, o Beto. Estava com uma bolsa, e eu falei, Beto, como é que você está? Ele perdeu a mãe o ano passado. Falou, olha, estou usando sonda, vou fazer uma cirurgia de próstata. Não sei se é maligno ou não. Eu falei, vou orar por você, Beto. Mas posso orar por você aqui agora? Ali na recepção, gente, eu não estava nem preocupado se fosse passar alguém. Abracei meu amigo e orei por ele. Por quê? Porque eu sou a luz ali para eles. Se eu preciso diariamente do pão, da palavra de Deus, se eu preciso da oração, eu preciso ser a luz. Jesus precisa de mim naquele condomínio. E hoje encontramos outro vizinho, quando ele estava entrando no carro, e eu cumprimentei ele. A Silmara disse que ele falou tão baixo que nem ouviu, mas eu ouvi. E ele falou assim para mim, tá elegante, hein? Eu não disse que ia telefonar para o Rio Grande do Sul, viu, Tito? Eu falei, eu estou indo para a igreja. Ah, tudo de bom para vocês. Gente,
eles estão me vendo, eu sou a luz. Não que eu seja o camarada mais perfeito daquele prédio, mas Jesus precisa que eu seja a luz para os meus vizinhos. E o que é andar com Deus, segundo o plano declarado por Deus no santuário? Eu preciso do Cordeiro para andar com Deus? Sim, eu preciso do Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu preciso do sangue do Cordeiro. Mas isso é suficiente no dia que eu aceito Jesus, que eu sou batizado aqui nesse batistério? Não. A palavra de Deus diz, o santuário ensina que eu preciso do quê? Eu preciso do pão diário, eu preciso da leitura diária da palavra de Deus. E ali no santuário, diariamente, se aprendia o quê? Que eu preciso da oração, que a oração sobre para Deus como um incenso, e é importante, agrada a Deus, isso faz bem para mim. Mas aí o que faz completar o meu andar com Deus? O meu testemunho. Se eu só oro e se eu só leio a Bíblia, isso não vai ser suficiente para o meu crescimento, para eu andar com Deus. Eu vou acabar desanimando na fé. O processo de eu aceitar a Jesus Cristo e receber a salvação é importante, mas a santificação não termina ali, não, ela começa ali. E por que é importante? O processo de anular a natureza pecaminosa, ele não se encerrava ali no altar do Cordeiro. Ele continuava no santo. Para quê? Para então avançar aonde? Além do véu, no Santíssimo. Aonde estava o Shekinah, a glória, a presença de Deus, a glorificação. Quando eu me aproximo de Deus, através da oração, através do estudo da palavra, através do testemunho diário, eu estou como Enoque, como Noé, andando com Deus. Noé pregou quantos anos, gente? 120 anos. Matusalém chegou a ver Noé pregar e ajudou na construção da arca, mas morreu antes, como alguns antes morreram. Mas Noé pregou 120 anos. E aquelas pessoas que o viram pregar estavam vivas quando veio o dilúvio. Quantas entraram na arca? Só ele mais 7. Que evangelismo fracassado, né, pastor? Mas Noé era um homem que andava com Deus e ele pregava, ele era a luz para os seus vizinhos. E aquilo lhe trouxe força. Por quê? Olha esse texto do livro Desejado de Todas as Nações. Podemos deixar muitos maus hábitos e momentaneamente nos separar de Satanás. Agora, presta atenção no que a inspiração de Deus nos fala. Mas sem uma ligação. Que tipo de ligação, queridos? Qual a ligação? Vital. Isso significa o quê? Vida. Sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento seremos vencidos. Você entende por que é necessário o pão diário? O estudo da Bíblia, porque é necessário oração e comunhão constantemente, porque é necessário eu levar a palavra e contar o que Jesus fez para mim e para os outros, e para que eu seja a luz, para que eu possa avançar e chegar na glória. Quando Jesus voltar, eu serei transformado e serei glorificado. E a minha natureza pecaminosa não mais existirá. E aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Mas, olha só, o texto continua. Sem conhecer a Cristo, intimamente. Não é só num culto de sábado de manhã, num culto de domingo ou de quarta-feira, ou numa programação da igreja. É intimamente. É a tua experiência com Deus. É o teu conversar com Deus, é o teu estudo segundo a tua necessidade, é o teu testemunho segundo a tua experiência. Intimamente e ter constante comunhão com Ele, ficamos vulneráveis ao inimigo e acabaremos fazendo a sua vontade. Eu tenho visto nesses anos de ministério muitas pessoas que se sentaram em bancos de igreja, alguns até pregaram e lideraram a igreja, e hoje estão longe de Jesus. E eu sinto dizer que alguns colegas meus, amigos pessoais, abandonaram a fé. E hoje, além de estar longe de Deus, estão se levantando contra a igreja adventista. Me dói no coração. E aí a gente pensa, como é que pode alguém que conhece tanta teologia, que estuda, que prega, onde está o problema, gente?
Você acha que eu, como pastor, ser humano, com a minha natureza, eu posso negligenciar o estudo da Bíblia porque eu sou pastor? Ah, conheço teologia, conheço grego, conheço hebraico, e daí? Sou um ser humano, sou vulnerável. Sem conhecer a Cristo, eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso orar e conversar com Jesus todo dia. Parece uma coisa muito óbvia, mas o quê? Pensa se você passar sem se alimentar uma semana. Como é que vai ficar? Pão da vida? Alimento? Pensa se você não respirar alguns segundos. Quem consegue ficar mais tempo aqui? A oração e a respiração da alma. E sem exercício físico, por mais que seja do quarto até a mesa, da mesa até o quarto. Mas se ficar numa cama sem se mexer, o que acontece? Testemunho, você morre. E alguns de nós estamos morrendo. E achamos que está tudo bem. Queridos, nós estamos prestes de ver Jesus voltar. Louvado seja Deus. E eu tenho visto a obra do Espírito Santo nessa igreja, em vocês. Nós precisamos nos mobilizar e pregarmos a volta de Jesus, porque Cristo está chegando e muitos precisam ouvir da paixão de Cristo por eles, do drama da paixão. O cristianismo não é um esporte para espectadores. Não é para você ficar na arquibancada assistindo e aplaudindo quando as coisas te agradam e criticando quando as coisas não te agradam. Deus está pronto para agir. Deus está pronto para responder. Deus está pronto para transformar. Mas existe uma pergunta que muda tudo. E essa pergunta é para você agora. Você está pronto para se entregar? Você está pronto para permitir que seja Deus o Senhor da sua vida? Muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus. E nós oramos para isso. Nós tivemos 10 dias de oração aqui e de clamor. 10 horas de clamor. Tivemos aqui momentos inspiradores, milagres que nós vimos aqui. Isso é importante, mas não muitas vezes esse é o problema. Queremos ouvir a voz de Deus, mas não queremos deixar aquilo que nos afasta dele. O que está afastando você de Deus? Algum rancor que você guarda no coração? Raiva de alguém? Orgulho? Vaidade? Lascívia? O que tem afastado você de Deus? Queremos direção sem transformação, mas Deus não apenas fala, Ele transforma e revela. E eu quero que você entenda, hoje pode ser o dia de uma decisão simples, mas poderosa. Entregar o que ainda prende você, o que ainda está afastando você de andar com Deus. Porque quando o coração se alinha com Deus, o milagre deixa de ser distante e começa a se tornar realidade. Deus está pronto. A pergunta é: você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Eu conheço o Ricardo há 40 anos, é um amigo pessoal. Quando eu trabalhava em Cuiabá, o Ricardo me ajudou muito no ministério e também na pregação do Evangelho. Mas por escolhas, por situações que o Ricardo seguiu na sua vida, ele se afastou de Jesus. Isso não aconteceu assim, foi aos poucos. Foi aos poucos. Deixou de ler a Bíblia, porque nasceu num lar adventista e não precisava, outros precisam, talvez ele não precisasse. Deixou de orar, se envolveu com amizades ruins e deixou Jesus. E quando eu soube, alguns anos atrás, eu comecei a orar pelo Ricardo. E sabe quanto tempo eu orei por ele? 10 anos. 10 anos. E toda vez que eu pregava, eu mandava a capa do sermão, convidando ele para assistir. Aqui na igreja,
Eu fiz isso muitas vezes também. 4 anos fazendo isso aqui. E ele assistia a nossa programação, os nossos sermões aqui. Foi acompanhando desde lá de trás. E eu apelei para ele várias vezes. E o último apelo que eu fiz, o Ricardo disse: eu vou voltar para Jesus. 10 anos de oração. Para o Ricardo, eu sou amigo, eu sou a luz para ele. E eu sabia disso. E eu tive o privilégio, quarta-feira passada, um dos maiores privilégios da minha vida, de batizar o meu amigo, Ricardo, junto com a esposa dele. Porque ele não veio sozinho. Ele trouxe a esposa. E aí está ele, feliz da vida, nova vida. Ele tem um cargo importante no governo do Paraná, isso aí foi em Curitiba. E quando ele tomou a decisão de aceitar Jesus, ele sabia que no cargo que ele estava, ele não poderia continuar guardando o sábado. E sabe o que ele fez? Pediu para os seus superiores para transferi-lo para um cargo de menos destaque. Porque ele agora é de Jesus. E ele está feliz com a Ana e com a Alana, a filhada dele. Isso aconteceu quarta-feira. Porque Deus faz milagres. Ele só precisa que você deixe Ele fazer milagre. E você? O que você me responde? Você quer ser porta-voz dessa declaração universal para quem está perto de você? Nesta semana, nós temos essa oportunidade. Aliás, nessa semana que começará hoje, depois do pôr do sol. Nós teremos aqui pequenos grupos, e nós já temos alguns movimentos aqui, eu quero orar por eles. Eu quero convidar aqui o Murilo. Vem aqui, Murilo, por favor. Quero convidar o G e a Julimar, o Marcelo. Não sei se a Thaís está aqui, acho que ela está com as crianças. Pode ser? A Juliana também. Juliana. Davi está aqui? Davi, não sei se ele está aqui hoje ou está em algum evento. Nós teremos, a Joelma. Joelma acho que está lá embaixo com as crianças também, nós vamos ter o 13º. A Joelma está aqui? Vem cá, Joelma. Eu quero entregar para vocês... Quem? O Léo? O Léo. Eu não sei se vocês farão, se será na tua casa ou na casa da irmã Nazaré. Se vocês já decidiram. Tá na tua casa? Então vem aqui você e a Nath. Vem cá você, esse casal bonito. Esses são aqueles que decidiram ter um pequeno grupo na sua casa. A Teru e o Vanderlei também decidiram. A Teru hoje está num compromisso pregando em outra igreja. E eles pediram para você, Isaías, vir aqui, que você será o líder deles. Vem cá, Isaías. Você não é bonito como o Vanderlei, mas vou quebrar teu galho hoje aqui, tá? Brincadeira. Eu quero entregar para vocês o guia de estudos para o pequeno grupo, tá? Que vai simbolizar aqui uma consagração dessas casas, aqui, que serão abertas para a pregação do Evangelho, gente, porque eles decidiram ser luzes. Aliás, o G e a Julimar tem quantos pequenos grupos na casa de vocês? 4 só, né? Tá bom. Eu tive visitando a Nath e o Léo, eles me falaram, junto com a irmã Nazaré, faltou um? O Marcelo. Nossa, ela viu, Marcelo, que eu não entreguei para você? Então vem cá, Kênia, já que você apontou, vem aqui, faz favor. Ninguém mandou você apontar. Já pensou, Marcelo, se eu não entrego para você? Eu não ia passar daquela porta ali. Não. Aqui na casa do Marcelo e da Kênia, eles estão abrindo as portas para os jovens e adolescentes. Porque eles são luz para os jovens e adolescentes. Desbravadores também. O Murilo tem vizinhos perto da casa dele, e um dos vizinhos esteve aqui um tempo atrás. Eu fiz o apelo aqui no batistério, né, Murilo? E foi a primeira vez que ele veio na igreja e esteve aqui à frente. É um alto funcionário do governo do estado de São Paulo, mas quer aprender sobre Jesus. Por quê? Porque o Murilo e a Rose têm sido luz para ele, para esse amigo e para os outros vizinhos. A Juliana está com uma galerinha, com a Thaís e uma galera de primeira. Eles vão
Os primários vão fazer um pequeno grupo com as crianças. A Joelma está levando, vão para a casa do Davi, né, Joelma? Nós vamos dividir, aventureiros com vocês, os primários lá, e na casa da Teru, eles estão convidando os vizinhos, que o Isaías fará e liderará a programação lá. Mas eu quero convidar você, porque eu sei que o Espírito Santo está falando aí no teu coração. Não precisa se preocupar, não é cobrança nem compromisso. Mas eu sinto no meu coração que tem gente aqui que quer abrir a sua casa para fazer um pequeno grupo essa semana, de segunda a quinta-feira. Tem alguém aqui nessa manhã que quer se juntar com esse povo aqui? Quer dizer assim, a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ah, eu me esqueci de você, Virgínia. Desculpe. A Virgínia, vem cá. A Virgínia vai fazer com as crianças do condomínio dela, né, Virgínia? Está aqui para você. Obrigado. Sobe aqui, Virgínia, por favor. Desculpe, eu esqueci de vocês que são vários. Tem mais alguém que quer vir aqui, gente? Quer dizer assim, Senhor, eu não sei como que vai... Quem? Vem cá, minha irmã, vem cá. Eu não sei como que vai fazer, mas eu vou abrir a minha casa. Eu vou dar um espaço para que Deus pregue para os meus vizinhos, eu seja luz para o meu vizinho. Está aqui. Deus te abençoe, querida irmã. Alguém mais quer vir? Eu tenho mais 3 aqui, ó. Não tem problema, você vai ter ajuda, tá? Agora, depois nós vamos chamar aqueles que serão os líderes nessas casas, que ainda não têm líderes, serão os líderes. Alguém mais quer vir aqui? Tito? Deus seja louvado. Vem cá, Luciana, com ele. Vem, vem. Vai ficar bonito. Se não, sem você ali, ele fica sem graça, Luciana. Fica tristinho ali. Eu tenho mais 2, gente. Não é obrigação. Eu quero que você deixe que o Espírito Santo fale para você e você diga assim, estou sentindo no coração, eu quero que a minha casa seja. Alguém mais quer fazer isso? Eu posso esperar? Tem mais alguém aqui? Ok. Agora eu quero saber quem é que gostaria de ajudar numa casa. O Isaías já decidiu ajudar lá na casa da Teru e do Vanderlei. Você quer ajudar em alguma dessas casas? Eu quero ajudar na recepção, eu quero ajudar organizando as cadeiras, eu quero ajudar na oração, eu quero fazer uma mensagem musical, eu quero ajudar num pequeno grupo desses, das crianças ou dos adultos. Quem gostaria de ajudar lá? Vem aqui agora. Levanta e venha. E agora o Espírito Santo está chamando, e se eu fosse você, eu não brincava com o Espírito Santo. Vai lá, fica perto deles, do G e da Julimar. Então vai lá. O jejum e oração, tá? Agora ficou, viu? Quem mais quer vir aqui participar do pequeno grupo, gente? Nós vamos ter de segunda a quinta a oportunidade de estarmos juntos orando em comunhão para junto dessas pessoas e trazermos para o próximo sábado. Alguém mais quer vir? Tati, vai lá, Tati, com as crianças, precisa, né? Hein, Ju? Precisa lá para aquelas crianças. Aliás, nós vamos ter lá um espaço, estão vendo até o espaço para os pais, né? Tem que ter. Que bom que você veio. Você quer ficar onde? Nas crianças. Ela apontou para o Julimar e para o... tá. Virgínia já sequestrou. Quem mais? Vem cá, fica. Qual o pequeno grupo mais que você quer ficar? Escolha, vai lá, essa casa aqui, olha, eu também vou passar lá algumas vezes, tá? Gente, eu quero falar para vocês aqui, igreja, ó, eu vou passar nos pequenos grupos, eu vou estar nos pequenos grupos, tá? Você mora onde, irmã? Qual o bairro que você mora? Aqui? Na rua Santa Helena, eu não conheço o nome das ruas de cor, na Chispita. Quem quer ajudar lá no pequeno grupo dela? É aqui do lado, gente. Quem está aqui perto pode fazer parte desse pequeno grupo, para ela não ficar sozinha, porque como é que ela vai trazer os vizinhos e vai ficar sozinha lá? Ali no Chispita, né? Aqui na rua, aqui atrás, ali no Santa Helena. Se as irmãs quiserem fazer parte, podem vir aqui, se juntar a ela. Alguém mais quer vir aqui, nesse pequeno grupo? Luciana, vem cá. Querida Luciana, nossa líder também do Ministério Pessoal, né, Luciana? Você vai ficar aqui? Vai, que bom. A Márcia, você vem também, Márcia? Ah, só para mulher? Ah, você vai fazer na tua casa? Então vem cá, Márcia. Então vem cá. Tá bom. Homem não pode ir lá. Não pode, proibido. Só o irmão Enéas pode, tá.
Eu vou, mas eu vou passar lá. Eu fico na janela dando tchau assim. Não, o senhor pode. Pode, então tá bom. Mas só para as mulheres. Ó. Tá bom? Eu já tenho pequeno grupo. Já tem. É um lar onde Jesus tem sido pregado e agora na Semana Santa vai ser também, tá bom? Amém. Procurem. Tá, Quer levar uma amiga. Então vai ser um ambiente já para as mulheres, adequado para as mulheres. Gente, mais alguém quer vir? Aqui? Fernando? Fernandão, evangelista de Jesus. Vem cá, Fernando. Obrigado, viu? Deus te abençoe por dividir a tua experiência aqui nesse espaço. Mas lógico, tá aí o pregador de você já. Deus seja louvado, viu, irmão? Já deixa com ele ali. Esse material específico para pequenos grupos, gente. Esse material foi feito para pequenos grupos. Né? E é especial para pequenos grupos. Eu quero fazer oração. Oi? Família Tamandaré está vindo aí, que bom. Olha só o Espírito Santo trabalhando. Gente querida, nós vamos ter muito milagre acontecendo. Qual casa que vocês querem ficar? Ali? Só porque vocês têm comida boa lá, está enchendo de gente. Ô Marcelo, tá, o pessoal está levando tudo para lá por causa da fama já estão, estou brincando, eu sei. Aqui tem uma equipe já preparada de primeira. Tá bom. Tem mais alguém que quer vir? Eu espero, gente. Eu vou fazer uma oração agora e eu quero pedir uma consagração por esses lugares, principalmente para que Deus dirija esse momento, para que Deus dirija esse espaço de pregação. Elino, você está vindo também? Puxa, que bom. Você vai aonde, Elino? Vai com o Tito? Ele ia ajudar a Márcia, mas a Márcia não deixou. Fala, Tito. A terra de Santa Helena White, ali o negócio... Mas eu posso ir lá, depois passar? Tá bom. Tá bom, então, olha só, eu falo para a Silmara, então. Gente querida, eu quero que você, neste momento, ore e esteja participando com intercessão. A Kelícia e o Daniel vão cantar agora, eles estão por aqui? Estão vindo. Essa família querida. Oi? A Joelma está chamando a Daiane, que faz parte da turma dela. Quem mais? A Alicínia, para vir aqui fazer oração juntos, antes de nós encerrarmos. Essa família bonita, que está aumentando, né? Hein, Daniel? Está vindo já. É menina ou menino? Menina. Davi, você ficou sozinho, Davi. Mas é bom que você vai ser o reizinho agora de novo, né? Já é, né, Davizão? Davi. Eles vão cantar para a glória de Deus agora. E se alguém ainda... Obrigado, irmã, bem-vinda. Se alguém ainda sentir no coração, eu quero participar de um pequeno grupo, nem que seja para... Eu quero estar lá junto na hora da oração, eu quero estar junto lá. Você não precisa entender de sermão, você não precisa entender de música, mas eu quero ajudar. Vem aqui, enquanto eles cantam, e se junte a um desses pequenos grupos. Queridos... E o vermelho também. E o churo vermelho. Se você sentir no coração, ainda pode vir. Deixa que o Espírito Santo te conduza. Simples falta de fé, achar que esse mundo pode segurança e paz oferecer. Como acreditar que tudo vai melhorar se eu vivo em meio de tristeza e temor? Promessas quebradas, sofrimento.
sofrimento, desespero, angústia e dor. Mas não importa o que aconteça, minha confiança está em Deus. Então vivo com esperança, não desisto nem paro de lutar. Busco forças no Senhor. Ergo os olhos ao céu e clamo, pois só Cristo me traz conforto e paz. Meu refúgio é o Senhor. A eternidade se aproxima, eu sei que dias melhores virão. Vivo aqui sonhando com amanhã. Eu confio nas promessas e nos planos que meu Deus tem para mim. O seu imenso amor Ele provou na cruz. Jamais eu posso duvidar de um Deus assim. Hoje eu livre sou, sua graça me alcançou. Vitória e salvação eu tenho em Jesus. Então vivo com esperança, não desisto nem paro de lutar. Busco forças no Senhor. Ergo os olhos ao céu e clamo, pois só Cristo me traz conforto e paz. Meu refúgio é o Senhor. A eternidade se aproxima, eu sei que dias melhores virão. Existe uma força que sinto quando estou na presença de Deus. Ele me sustenta, anima e renova a cada manhã. Meu futuro é nova terra, lá enfim eu vou morar. Então vivo com esperança, não desisto nem paro de lutar. Busco forças no Senhor. Ergo os olhos ao céu e clamo, pois só Cristo me traz conforto e paz. Meu refúgio é o Senhor. A eternidade se aproxima, eu sei que dias melhores virão. Sim, eu sei, dias melhores virão. Sim, eu sei, dias melhores virão. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, família. Igreja, vamos levantar para orar. Eu gostaria de pedir que, por gentileza, os anfitriões, os donos das casas, passassem o nome e o endereço para o Léo. Pode ser, Léo? Aí o Léo tem toda a lista de onde será o pequeno grupo, tá bom? Igreja, nós vamos orar agora. Eu quero fazer uma oração de consagração por eles. E logo em seguida nós teremos a apresentação das nossas queridas crianças do 13º. Então a gente senta e aguarda, porque tem coisa boa chegando. Oremos, queridos. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós estamos testemunhando a obra do Espírito Santo. E creio
que poderosamente está sendo derramado sobre esta igreja. Aqui estão filhos e filhas, queridos, que abriram as portas da sua casa, que se juntaram a outros irmãos e irmãs nas casas para pregarem o Evangelho. Em nome de Jesus eu te peço que ergas um muro de fogo com os teus santos e poderosos anjos em torno de cada casa, onde será iluminada pela luz do céu e a pregação do Evangelho. Toca no coração dessas famílias, amigos próximos, vizinhos, para que se unam para ouvir o drama da paixão, a revelação universal do teu amor. Cuida deles, Senhor. Usa os instrutores, aqueles que pregarão, cantarão, cada ambiente, cada detalhe. E em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos sobre eles e peço a tua bênção, Senhor, e a unção do teu Santo Espírito para a tua glória, para que nós venhamos nos reunir aqui na próxima sexta-feira com essas pessoas queridas e os seus convidados e celebrarmos o amor de Jesus. Nós te louvamos e agradecemos e pedimos agora a bênção sobre a apresentação das nossas crianças no 13º sábado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e que muitos milagres aconteçam nessas casas. Amém.